possibilidade de o Flamengo contratar Lucas Paquetá junto ao West Ham United da Inglaterra tem movimentado o noticiário e deixado torcedores do time carioca muito agitados. Afinal de contas, qual a possibilidade? Qual é a chance real do Flamengo contratar o jogador? Seria para agora ou para o meio do ano? O que faria com que a equipe da Premier League liberasse esse jogador num momento tão difícil quando luta contra o rebaixamento? Vamos falar sobre tudo isso e também explicar um pouco mais a situação da equipe inglesa nesse vídeo que tem o apoio da Nomad. Nomad é o cartão de débito que eu utilizo quando faço viagens internacionais. Então, você, tendo o cartão Nomad, que você pode baixar no seu celular, usar o aplicativo, também pode pedir o cartão físico, se você preferir, você será uma das mais de 3 milhões de pessoas que utilizam o cartão Nomad, aceito em mais de 180 países. Você abre uma conta internacional em dólar e é feita a conversão automática na moeda local sem taxa extra. O atendimento é 100% em português e cotação do dólar comercial, que é mais barato do que nas casas de câmbio ou cartões de crédito. E você pode, com o cartão físico, fazer saques na moeda do país onde você estiver. Com o Nomad você sabe exatamente quanto vai gastar, economiza nas viagens, não toma susto na fatura, como pode acontecer com o seu cartão de crédito se você gastar sem controle, e ainda pode utilizar salas VIP, como a do Terminal 3 de Guarulhos, em São Paulo. Então acesse o link no primeiro comentário fixado ou QR Code na tela, abra sua conta Nomad, use o cupom Mauro40, adicione saldo em reais, converta para dólares pelo aplicativo e ganhe 2% de cashback até $40. A Nomad apoia o nosso jornalismo. Gente, primeiro um detalhe, né? A tendência hoje, a tendência é o Flamengo conseguindo a contratação de Lucas Paquetá, trazer o jogador do meio do ano. Tá? A tendência seria o Flamengo negociar com a equipe do West Ham, deixar alinhavada, acertada a contratação e no meio do ano trazer o jogador. Por quê? Porque o West Ham está numa situação muito difícil. Tá? Nesse momento, os representantes do jogador tentam negociar, avançar nas negociações com o clube inglês, preço e condições de pagamento. É difícil, demorado e é normal que seja assim, tá? Mas a tendência, o mais provável seria acertar agora e depois trazer o jogador ao final da temporada europeia no meio do ano. O Paquetá está com uma lesão, vinha jogando meio que no sacrifício, com infiltração e tudo mais, e por isso também não tem participado tão ativamente, não participou do último jogo do Oeste, né? E pode ser que fique fora do próximo, né? Uma situação momentânea também que o jogador está enfrentando. É importante frisar esse detalhe, a informação que eu apurei hoje, porque de fato ele está com uma questão aí de uma lesão a atrapalhá-lo. E aí existem outras questões que envolvem o West Ham que são importantes nesse momento. O time está 7 pontos abaixo do Nottingham Forest, tá? O Nottingham Forest é o último entre as equipes que não estão na zona do rebaixamento. Então é uma situação muito delicada, um risco muito grande de rebaixamento para a segunda divisão está sendo enfrentado pelo West Ham hoje. E aí tem um detalhe que é importante também nesse contexto, que é o seguinte, informação que foi trazida pelo Roshan Thomas, ele é o setorista do West Ham, no The Athletic, que é um site muito importante, muito sério, na cobertura esportiva na Inglaterra, na Europa. Veja só o tweet dele, né, chamando a matéria na qual ele explica que os jogadores do elenco do West Ham têm cláusulas de redução salarial de 50% em seus contratos em caso de rebaixamento para a segunda divisão, a Championship. Ou seja, se o time for rebaixado, eles vão ter um corte de metade dos seus rendimentos, dos seus salários. Ele acrescenta que uma fonte do West Ham, que pediu para permanecer anônima para proteger seus relacionamentos dentro do clube, insiste que essa é uma cláusula do clube que sempre a inclui nos contratos dos atletas. E com o West Ham na zona do rebaixamento, isso tornou mais difícil convencer jogadores a virem para o West Ham nessa temporada. Tá? E eu confirmei essa informação de fato, tá? Que o contrato do Paquetá, inclusive, tem essa cláusula. Então, de fato, existe essa cláusula e o contrato do Paquetá tem aí esse item, ou seja, se for rebaixado, ele vai ganhar metade. Isso pode ser interessante para ele no sentido de ter um argumento de negociação com seus representantes para que ele possa ser liberado no meio do ano, especialmente se o time for rebaixado. Agora, tem um outro aspecto que também é importante, tá? Que é a possibilidade de o rebaixamento ficar muito próximo, ainda dentro da janela de contratações aqui no Brasil. A janela na Inglaterra fecha no dia 2 de fevereiro. Então, os times ingleses só podem contratar jogadores até 2 de fevereiro. Mas no Brasil, ela fecha em 3 de março, ou seja, até o dia 3 de março, o Flamengo pode trazer o Paquetá ou qualquer outro jogador, qualquer clube aqui do Brasil pode contratar. E até o dia 3 de março, o West Ham terá, e aí você vê aí a tabela, né, mostrando o que os torcedores do Flamengo podem, né, ou devem, né, fazer para que fique mais, digamos assim, viável a contratação do Lucas Paquetá, que seria secar fervorosamente a equipe do West Ham United. Você tem aí a tela com os jogos
do West Ham que vão acontecer até o final de fevereiro, ou seja, os jogos que acontecem antes do dia 3 de março, quando vai se fechar aqui a janela no futebol brasileiro. E o West Ham terá pela frente, neste sábado agora, o Tottenham, tá? Fora de casa. Depois recebe o Sunderland, que veio da segunda divisão, já esteve até na terceira, faz uma ótima campanha. Depois visita o Chelsea, olha só. Tottenham, Sunderland e Chelsea. Depois joga fora de casa com o Burnley. O Burnley, no momento, está um ponto atrás do West Ham. São dois times desesperados para tentar sair da zona de rebaixamento. Jogo complicado, fora de casa. Aí recebe o Manchester United, que não vive um grande momento, mas tenta ficar ali entre os 5 primeiros, busca uma vaga na Liga dos Campeões. É o que resta ao United, que foi eliminado pelo Brighton na Copa da Inglaterra. E aí, por essa competição, a FA Cup, a Copa da Inglaterra, tem um jogo contra o Burton Albion, que é da quarta divisão, já no dia 14 de fevereiro. É o único jogo dessa lista que não é da Premier League, é da Copa da Inglaterra, a FA Cup. Depois recebe o Bournemouth, que está um pouco acima da zona de rebaixamento, mas é um time hoje melhor que o West Ham, com melhor desempenho, e fecha no Anfield, fora de casa, contra o Liverpool. Então você vê que é uma tabela complicada, difícil que tem o West Ham até o final de fevereiro. Esse time pode sim pontuar muito pouco até lá, e aí os torcedores do Flamengo que querem o Paquetá podem secar o West Ham à vontade, e chegando ao final de fevereiro, começo de março, mal colocado, talvez até fique mais fácil até lá, nesse ínterim, os representantes do Paquetá, o pessoal do Flamengo, convencerem o time inglês a liberar o jogador. Já estamos com o pé na segunda divisão e começar a pensar no elenco mais barato também, porque é automático. Você tem uma queda que pode chegar a 100 milhões de libras, dá mais de 700 milhões de reais no rebaixamento. Você deixa de faturar com essa queda para a segunda divisão, né? E o detalhe, o West Ham estava 4 pontos atrás do Nottingham Forest, jogado semana passada. O jogo foi em Londres, na casa do West Ham. Se vencesse, ficaria a 1 ponto dessa equipe, que é a última ali fora da zona do rebaixamento. Perdeu em casa. E aí a diferença de 4 foi para 7 pontos. Então está 7 pontos atrás. O Burnley, esse adversário em luta direta, está 1 ponto abaixo, ou seja, a 8 de sair da zona do rebaixamento. Então, são jogos difíceis, com adversários melhores, jogos fora de casa, até o final de fevereiro. A possibilidade do West Ham pontuar pouco e chegar até o momento em que a janela brasileira de contratações estiver nos seus dias finais, numa situação de desespero, de praticamente rebaixado, ela é uma chance real. Essa diferença de 7 pontos pode crescer para 12, 13, 15 pontos, sei lá, até lá, dependendo do desempenho da equipe e também, claro, dos times que estão acima pontuarem mais do que o West Ham United para abrir essa diferença. Então, é um cenário realmente muito preocupante para o time do Paquetá ainda, né? E o Paquetá fazendo questão de vir para o futebol brasileiro, fazendo questão de voltar para o Flamengo. Então, isso também pesa bastante. Mas é uma negociação mais provável para o meio do ano. Pode até acontecer agora, tá? Nessa janela. Mas, nesse momento, a maior probabilidade é que ela seja para o meio do ano. O Flamengo deixar a coisa alinhavada e se trabalha, inclusive, com essa perspectiva. É uma informação importante para você. O Flamengo trabalha, os representantes do jogador trabalham também com essa possibilidade, com essa meta. Não sendo agora, deixar tudo alinhavado para no meio do ano ele poder jogar pelo Flamengo. E você pode, a qualquer momento, fazer o seu download, tá, de Nomad e abrir sua conta e passar a utilizar os benefícios do cartão de débito Nomad nas viagens internacionais, usando aqui no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, Terminal 3, a sala VIP, né, pagando com o Nomad as suas despesas quando fizer viagem para fora do Brasil. Se você for à Copa do Mundo, por exemplo, se for ao Mundial, na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México, você pode usar à vontade o Nomad e pode, com um cartão físico, sacar na moeda local se for necessário. Então, use o cupom MAURO40, adicione saldo em reais, converta para dólares. Pelo aplicativo, ganhe 2% de cashback até $40. A Nomad apoia nosso jornalismo. Link no primeiro comentário fixado, QR Code na sua tela. Lembrando que teremos live nessa quarta-feira, depois do jogo entre Bangu e Flamengo. Jogo em Moça Bonita, estádio do Bangu. Flamengo com o time sub-20 ainda. E após a partida, vamos conversar aqui sobre essa partida e também sobre Paquetá, o noticiário, aquilo que tivermos de importante acontecendo neste dia. Quero convidar você também a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live, você participa e você concorre a uma camisa oficial toda segunda-feira na área, segundas e sextas às 11 da manhã. E às segundas-feiras tem sorteio de camisa oficial. Todo dia tem live às 11 da manhã na área. Se você for do Clube de Vantagens, pode mandar superchat sem pagar nada. Também pode concorrer no bolão e faturar. Faça inscrição no canal S1 Live no YouTube e também integre o Clube de Vantagens da S1 Live. Vale muito a pena. Link no primeiro comentário fixado. Na descrição do vídeo, os links para o meu canal de cortes, com o melhor das nossas lives e o clube de membros do canal.
você participa e apoia o nosso jornalismo. Tem live dos membros ainda nesse mês de janeiro. Vou marcar a data e divulgar pela comunidade para você que é membro do canal poder participar desse debate. E também, no primeiro comentário fixado, o link para o meu blog no All Sport. Todo dia, um novo texto sobre futebol. É isso, galera. Live nessa quarta-feira, depois de Bangu e Flamengo. Eu aguardo vocês. Valeu e saudações.